Pessoas bem nutridas. Eu adoro falar de suplementação tanto quanto eu gosto de falar de alimentos, porque vejam que magnífico a gente ter os nutrientes e ferramentas, manobras que a gente consegue colocar aquilo ali que está faltando dia após dia, fazer ajustes, algo que não é difícil, você vai aprender, você já aprendeu muita coisa, está aprendendo mais, e você pode fazer esse remanejamento com suplementos aí que estão à disposição de qualquer pessoa e isso é maravilhoso. E eu já adianto aqui para você, eu reforço isso na parte de biotina, que a partir de 15 dias que você utilizou algum antimicrobiano, você já pode entrar com suplementos de vitaminas, de minerais, ou qualquer outro suplemento que você tenha aí de um outro prescritor. Talvez você esteja usando suplementos que o seu médico passou e tudo mais. Eu vou repetir isso aqui, eu falei na parte de biotina, mas eu quero reforçar. Eu não indico usar suplementos vitamínicos antes do uso do antimicrobiano durante ali os 15 dias iniciais para você não desperdiçar o seu dinheiro. É na fase de reconstrução, é na fase que você já começou a impulsionar ou já eliminou o supercrescimento de fungos, que entra ali com nutrientes para que você deixe o seu corpo funcionando do jeito certo, como deve ser, como é o normal. O normal é ter saúde. Então vamos lá. Antes de falar da suplementação em si, quero trazer aqui alguns pontos do que você vai encontrar nesse conteúdo da fase de reconstrução de vitaminas e minerais. Eu vou falar de marcas de suplementos e das dúvidas mais frequentes, mais persistentes sobre suplementação, porque eu já sei de outras turmas, então eu já deixei separado aqui algumas informações para vocês. Mas antes, quero trazer aqui um reforço, na verdade, um resumo sobre alimentação, sobre aquilo que você pode fazer o manejo aí dia após dia e observar se você está fazendo do jeito certo. Mulheres ou pessoas que têm sangramento precisam de uma atenção aumentada aí para o ferro. Você não precisa suplementar ferro, tá certo? Pensando em vencer a síndrome fúngica. É claro, se seu médico te passou, se tem outra pessoa olhando por você, é uma outra conversa, tá bem? Mas via alimentação, quando nós estamos controlando a desbiose, a gente consegue ter boas fontes de ferro com a microbiota em ordem, eu consigo absorver esse ferro, tá bem? Quando eu estou com a microbiota bagunçada, eu não consigo absorver nada, por isso que o hemograma dá uma alteração, acontece várias coisas no hemograma. Mas quando eu coloco isso em ordem, por isso que você precisa utilizar alguma classe de antimicrobiano para isso, e precisa colocar a regrinha dos 60%, você ajusta a sua microbiota, que são os bichinhos que moram dentro de você. Sabendo disso, desse recapitulando, lembre-se que tem ferro do tipo M e do ferro tipo não M, tá? Então, o que é o ferro não M? De origem vegetal. Então, uma pessoa que é vegetariana precisa todos os dias comer o ferro não M. Ah, Sheila, eu sou vegetariana, eu não como leguminosas, eu não como ervilha, não como feijão, não como lentilha. Tem que comer, tá? Então, você vai ajustar isso, eu acredito que você já está comendo. Mas, Sheila, eu não sou vegetariana e eu quero comer carne e feijão. Eu posso fazer a mistura dos dois? Eu indico que você escolha momentos diferentes para você consumir os dois. Não é que você nunca poderá, mas se você ainda está numa fase de reparação, de reconstrução, quanto melhor você conseguir aproveitar os nutrientes, melhor para você. Se você mistura duas fontes, lembra da interação, tá bem? E você facilita o processo de absorção também, pessoa bem nutrida, porque uma coisa é eu consumir algo que é cultural, que eu gosto, então faz parte da nossa cultura comer o feijão com a carninha e tudo mais. Mas pensando em reconstrução e reparação, se eu misturo as duas coisas, eu dificulto o processo, tá bem? Então é importante você saber o porquê, porque fica muito mais fácil aí para você aplicar do outro lado, tá certo? Então, vegetarianos comam ferro não M e folhinha verde escura para ajudar a absorção disso, né? Tem vitamina C e ajuda muito aqui a sua nutrição. E quem não é vegetariano, carnes de qualquer tipo, tá certo? Não precisa ser carne vermelha, pode ser carnes de qualquer tipo, te oferece ferro. E se você está menstruada, você precisa de uma demanda maior de ferro. Então, você precisa comer alimentos fontes de ferro no seu dia a dia. Ah, Sheila, mas eu já como quando eu não estou menstruada. Ótimo, então é só continuar mantendo aí que você mantenha suas reservas em ordem, tá bem? Então, partindo disso, saiba que todos os dias a regra dos 60% você precisa alcançar, você precisa. Não tem que ser perfeita, mas você precisa lembrar dela, tá certo? Então, tô comendo ali um pouquinho de vegetais
de fruta, verdura e legume em cada refeição? Você já está cansada ou cansado de me escutar falar, mas quero reforçar aqui. Aqui nessa parte onde eu coloquei um monte de frutas e tudo mais, é correspondente aí a cada grupo, tá certo? Então, complexo B, vitamina C e beta-caroteno corresponde ao solo, aquilo que vem do solo, e os frutos também, então a partir daqui que eu consigo consumir. As gorduras me trazem aí a vitamina A, D, E, tá certo? Então eu preciso de gordura. Se eu não como gordura, eu não estou consumindo a vitamina A e a vitamina E, e a vitamina D é bem difícil de comer, mas nos peixes gordurosos a gente consegue, vocês viram lá na parte da fase de ação, tá? E aqui, magnésio, zinco e outros minerais vêm do solo também. Então, a forma mais fácil de eu consumir é através do solo. Os frutos têm uma quantidade pequena, mas é principalmente dos alimentos de origem animal. Sheila, eu sou vegetariana, então preciso de uma atenção maior para verificar se aquilo que você está consumindo via alimentos está sendo suficiente. Se há queixa, se há sinais e sintomas, não está sendo suficiente. Por isso que nós falaremos sobre suplementação agora. E trago mais. A forma que você prepara os seus alimentos faz com que você tenha mais ou menos nutrientes. É claro que a gente não vai buscar um mundo perfeito, um mundo ideal, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: será que se eu tenho domínio disso, se eu preparo minha comida, eu esquecer a comida lá no fogo, ou esquecer os legumes, por exemplo, vou fazer um brócolis, deixo um brócolis mergulhado na água, será que isso é de fato bom? Não, não é. Então, você já sabe disso agora, você está perdendo vitaminas hidrossolúveis, então tome cuidado com o tempo do fogo, mas saiba que você não tem que ficar pensando nisso em todos os locais que você vai comer, mas aquilo que você tiver domínio, ótimo, ou dê preferência aí a alimentos crus, se a sua digestão já estiver ótima, tá certo? Porque tem a questão da indigestão, tem pessoas que não estão com a digestão ainda muito boa, que fica melhor colocar o alimento cozido. Só não deixe ele muito tempo no fogo, tá certo? O que é muito tempo no fogo? Passar de 10 minutos já é muito tempo no fogo, por isso que tem que cortar pequenininho para cozinhar o mais rápido possível e não deixar o alimento mergulhado na água e esquecer ele lá, porque hidrossolúvel vai para a água, as vitaminas, elas gostam de água e elas se perdem lá, tá certo? Então não esqueça os seus alimentos na água. E aí, pessoal bem nutrida, coloquei aqui alguns sinais de deficiência de vitaminas do grupo B. A vitamina do grupo B serve para um monte de coisas. Então, para várias, para a gente se manter em pé, a gente precisa de vitamina do grupo B. E não é difícil de comer. Então, tudo que tem no solo, tudo que dá fruto, nos oferece vitamina do grupo B. Só que, muitas vezes, por conta do excesso de medicações, do envelhecimento, enfim, a gente fica com deficiência ali no processo de absorção. A absorção. Às vezes você está comendo, mas não está absorvendo. Tá bem? Então, eu coloquei aqui algumas queixas, não vou ler uma por uma, mas eu trago aqui a vocês para dar uma recapitulada aí. Se você já está fazendo a regra dos 60%, agora o que você tem que fazer? Observar se via alimentação está sendo suficiente para você não ter essas queixas. Se você continua apresentando essas queixas, isso indica que via alimentação você não está alcançando a sua demanda. E isso é comum, tá? Eu não alcanço todos os dias, eu tomo suplementos, tá? Então, não veja isso como algo, nossa, então vou ter que tomar mais um suplemento. Não, ainda bem que tem os suplementos, ainda bem que tem essa facilidade, que você consegue colocar um suplemento quando você não consegue comer, ou você consegue manter um suplemento porque você percebe que a demanda do teu corpo está exigindo mais nutrientes, porque você está trabalhando mais, porque você está cuidando dos filhos, por exemplo, porque a tua rotina vai até mais tarde, porque você está tendo que pensar mais. Então, a sua demanda de nutrientes é diferente de alguém da década de 50, da década de 60, que muitas vezes não tinha, por exemplo, uma demanda de trabalho que exigia tanto quanto a sua. Pode ser que esteja acontecendo isso, tá certo? Então, veja os sinais e sintomas, se via alimentação não está sendo suficiente, aí entramos com a alimentação, tá certo? Então, estou comendo, organizei minha terapia nutricional, passei de 15 dias aí e vejo que ainda tem um pouco de sinais e sintomas. E não consigo manter a regra ali dos 60% todo santo dia, não consigo fazer isso perfeito, também não consigo, tá, pessoas bem nutridas? Somos humanos e tá tudo certo. Então, o que a gente prefere? Ter um armário de medicamento em casa ou ter um armário de suplemento? A gente fala assim, nossa, mas você vai tomar suplemento, tanto suplemento? Eu prefiro ter um armário de suplementos.
do que de medicamentos. Acho que o único medicamento que eu tenho aqui é dipirona, se eu não me engano, é só esse que eu tenho aqui, tá? E isso deveria ser o normal, né? Então, vamos para nossa farmacinha aí, manter os suplementos em ordem. Pensando em suplementos que vocês conseguem comprar de forma prática e que sejam bons, pensa sempre nas vitaminas ativas e minerais quelados. Sempre que você me escutar falar minerais quelados, é que há algum aminoácido junto com esse mineral, então não há competição no meio de absorção. Por isso que esses suplementos vitamínicos são diferenciados, porque tudo que você ingerir através desses suplementos, você vai conseguir absorver. Você consegue aproveitar, não há desperdício. Então, isso é muito bom, tá? Então, são duas marcas, Pura Vida e Essential, que provavelmente você conhece. Esses suplementos você pode utilizar quando você perceber que você não consumiu vegetal. Então, por exemplo, hoje, uma sexta-feira, você falhou no seu consumo de vegetal e você tem o suplemento em casa. E você vai lá e toma o suplemento, porque você falhou no seu consumo de vegetal. Porque só tem uma forma de você consumir esses nutrientes: via solo, via fruto. Se você não come, você não tem, tá? Então você tem que suplementar. Sheila, eu posso manter essa suplementação diária nessas dosagens aqui, que são baixinhas? Você pode, mas eu não indico que você mantenha a longo prazo, que você utilize esses suplementos aí de 60 a 90 dias e interrompa, tá? Fique um mês sem usar. E aí depois, se sentir a necessidade, aí volta a utilizar, mas sempre faça um mês de descanso, tá certo? Para você entender também o que está acontecendo aí com o seu corpo, se há necessidade de você manter tanto todos os meses o mesmo tipo de suplemento, tá certo? Então, são duas marcas muito boas. Suplemento vitamínico, Sheila, qual o horário que eu tomo? Após as refeições, pessoa bem nutrida. É igual você estar comendo um alimento. Então, você consome ali ou antes ou depois da refeição, que, como eu disse, como a molécula está quelada, você vai ter o aproveitamento dos nutrientes, dos minerais, e a vitamina vai ser bem absorvida ali naquela situação que você se encontra. E sobre, deixa eu ver aqui, para a gente continuar. E Sheila, quando eu entro com suplementos específicos, o polivitamínico eu mantenho? O que eu faço? Então, assim, pessoa bem nutrida, um polivitamínico é algo para você fazer uma manutenção. Então, você está seguindo a sua terapia nutricional, tem momentos que você tem falhas, e você mantém o uso de um suplemento vitamínico para suprir essas falhas, tá certo? É para isso que serve. Quando você entra com suplementos específicos, por exemplo, aqui é um metilfolato, que é a vitamina B9, que serve para manter a reparação da pele, manter a cor dos cabelos. Não faz milagre, tá, pessoa bem nutrida? Ele é um nutriente essencial para a multiplicação do nosso DNA, para a gente manter o nosso DNA saudável. O excesso pode fazer mal, a falta também. Por isso que gestante precisa utilizar não só suplementos comuns, como o metilfolato em uma dosagem maior, porque ela está numa multiplicação ali celular acelerada para gerar um outro ser. Então, há necessidade de uma dosagem aí todos os dias de metilfolato. Mas trago aqui uma reflexão a vocês. Por que eu vou me preocupar em usar metilfolato só quando eu estou gestante? Se eu sei que esse nutriente é fundamental para manter as minhas células em ordem, para cuidar da minha pele, para recuperar, restaurar, reconstruir, por que eu só vou usar quando eu estou grávida? Faz sentido? Então, quero que você reflita sobre isso. Há muitas mulheres que só vão se cuidar quando estão grávidas, vão tomar suplementos quando estão grávidas. E não, mulher, homem, independente do gênero, a suplementação se faz necessário quando o alcance via alimentação não é suficiente. E para a gente comer folato, a forma ativa, né, do folato, eu precisaria consumir muitas folhas verdes escuras. Então, todos os dias consumir um volume muito alto. Eu sei que você já está com o hábito, já iniciou o hábito de comer folhas verdes escuras. Pode ser coentro, salsinha, a rúcula, o agrião, enfim. Mas nem sempre dá e nem sempre dá prazer. Eu amo, mas nem todas as pessoas amam. Isso, aí, nesse caso, se faz necessário a suplementação de metilfolato. Não há necessidade de você colocar tudo ao mesmo tempo. Nessa fase de reconstrução, vale a pena a reflexão no momento de organização da sua farmácia natural, tá certo?
você pode utilizar o metilfolato associado ao suplemento vitamínico, porque aqui nesse suplemento vitamínico a dosagem de metilfolato é bem pequenininha, é uma dosagem de manutenção bem baixa. Para algumas pessoas pode ser suficiente o metilfolato mais folhosos verdes escuros, mas se você está observando que você desde jovem tem cabelo branco, que você parece ser mais velho ou mais velho do que uma pessoa da sua idade ali, você comparado a essa pessoa, você tem uma aparência mais velha. Isso mostra que o seu telômero, então o seu DNA está se desgastando mais rápido. Então, você pega duas pessoas da mesma idade e aí compara, claro que a gente não tem que se comparar com outra pessoa, mas é uma questão de envelhecimento aí biológico e cronológico. Resumidamente, se eu tenho uma aparência de pessoa mais velha ou de desgaste mesmo, e isso não parece com a minha idade, isso mostra uma sinalização que está faltando aí metilfolato para cuidar das minhas células, tá certo? Esse nome telômero quer dizer a preservação ali do nosso DNA. E conforme eu vou perdendo isso, eu envelheço e tenho mais doença, tá certo? Metilfolato, você encontra em farmácia. Dificilmente você encontra só o metilfolato, normalmente vem em caixinha para gestante, porque tem essa cultura que só gestante deve utilizar, mas isso é errado, tá certo? Qualquer pessoa pode utilizar o metilfolato se não consome folhas verdes escuras, ou se tem essa aparência de envelhecimento acelerado, precisa utilizar, principalmente cabelo branco na fase aí dos 20 anos, e você encontra em marcas como essa aqui que eu coloquei, e você pode fazer manipulado também, tá certo? Então, aqui você encontra em loja de suplementos essas opções de polivitamínicos, em sites que eu coloco sempre aqui para vocês, e metilfolato em qualquer farmácia você acha. Sheila, cheguei na farmácia, tenho dúvida, o que eu faço? Conversa com o farmacêutico, tá bem? Então, você fala com o farmacêutico que ele vai te ajudar. E, como eu disse, muitas marcas depende da região do seu estado ou país, né? Fora do país é fácil de achar várias marcas de metilfolato, tá bem? E a dosagem padrão é essa daqui de 400 microgramas, tá? Não precisa mais que isso já se faz o suficiente, tá certo? E se você está gestante, já recebeu a prescrição do seu médico, ok, continue. Se você recebeu prescrição de ácido fólico, você precisa trocar para metilfolato, tá certo? Aqui, nesse módulo, eu vou deixar arquivo de suplemento para gestante, para lactante, para você alinhar aí juntamente com o médico que está cuidando da sua gestação, para você proteger a sua imunidade e evitar o supercrescimento de fungos, tá certo? Então, passamos aí da parte de polivitamínicos e seguimos a uma pergunta sempre persistente, Sheila, qual o momento que eu tomo após as refeições, tá certo? Então, após a refeição, pode ser antes, porque logo na sequência já vai comer, mas para ficar mais fácil após a refeição, tá certo? E na fase de reconstrução, eu não poderia deixar de falar de zinco, tá certo? Zinco é fundamental para a imunidade, é um nutriente, aliás, todos os nutrientes são importantes, né? Então veja quanto nutriente existe através dos alimentos, que coisa mágica, eu não me canso de falar sobre isso. Mas saibam que quando eu consumo zinco com alimentos ricos em fibras, eu diminuo a absorção do zinco. Então, pode ser que você, desde pequena, consome carne, mas junto com essa carne, você consome uma grande quantidade de feijão, de fibras, ou pão integral junto com algum recheio de proteína, e você não conseguia aproveitar o zinco dessa refeição, tá certo? Então, sua refeição ficava baixa em zinco. E nas carnes, com carnes de qualquer tipo e frutos do mar, tem zinco, mas depende do meio ali onde o que vive dentro de nós, o meio vai favorecer ou não a absorção, tá certo? E aquilo que eu como junto também favorece ou não a absorção, tá bem? Então, 10 sinais aí que você pode estar com deficiência de zinco. Então, um sistema imunológico que não melhora, falta de foco e concentração, infertilidade, então mulheres que estão na tentativa de engravidar, queixas estéticas ou até lubrificação, funcionamento dos olhos, enfim, isso é uma sinalização da falta de zinco, dificuldade de ganhar massa muscular, o músculo precisa muito de zinco, e para a produção hormonal também. Mulheres têm testosterona, homens também têm testosterona, então a gente precisa do zinco para manter tudo em ordem. Ah, Sheila, não estou conseguindo ganhar peso. Então, olhe para o zinco também, e aminoácidos. Então, quando eu penso também em cabelo, né, eu penso em tudo isso. Então, veja, todo o nosso corpo, basicamente, precisa de tudo. Então, se eu estou deficiente de uma coisa,
vai prejudicar o corpo como um todo, só que prejudica os órgãos que a gente visualiza mais rapidamente. A gente, quando percebe que está acontecendo isso, já está faltando há bastante tempo esse nutriente. Não sei se ficou claro. Então, quando você visualiza que tem alguma coisa de errado na sua pele, já está faltando nutriente há bastante tempo, tá certo? Então, por isso que muitas pessoas se queixam em termos estéticos, de flacidez e tudo mais, e tá lá fazendo um exercício físico, mas pode ser aí uma deficiência do zinco, tá certo? Má cicatrização, então, é uma pessoa que não consegue cicatrizar facilmente, dermatites, sinalização de falta de zinco, pruridos, eczemas, então, tudo aquilo que é machucadinho, que não melhora, sinalização ou desconforto, coceira, tá? E perda do paladar. Então, a pessoa que, eu percebo que eu não estou sentindo muito bem o sabor dos alimentos, então isso pode ser uma sinalização da falta de zinco. É claro que sempre, pessoas bem nutridas, você vai corrigir via alimentação, ver a base da sua alimentação, a questão da combinação aqui que eu falei para vocês, tá certo? Para depois você ir além e visualizar, incluir um suplemento de zinco, tá? O polivitamínico, esse que eu passei aqui para vocês, ele tem já zinco, ele tem uma quantidade de 7 miligramas de zinco. Sheila, mas isso não é pouco? Pense que você vai comer zinco também. Então, no polivitamínico tem, e você vai comer zinco. Então, isso pode ser já suficiente para você. Mas se as queixas persistirem, pode ser que você tenha uma necessidade maior aí de zinco. Por isso que tem que ir aos poucos, vai no flow, alimentação, observação. Alimentação, observação, tá bem? Se você sentir que não melhorou, há uma necessidade, talvez, aí de uma quantidade maior. Para mulheres, varia aí de 5 a 20 miligramas, tá? E para homem, de 20 a 40 miligramas. Então, você consome uma dose após qualquer refeição aí que você fizer no seu dia. Tenta sempre consumir no mesmo horário, tá certo? Sempre que for possível. Por quanto tempo, Sheila? Nunca passe aí mais que 90 dias usando o suplemento. Por quê? Por uma questão aí de excesso, por talvez você perder ali a observação via alimentação, e também para você dar um descanso aí do seu corpo, para ele identificar se via alimentação ele consegue reparar, consegue ser o suficiente. Porque tudo aquilo que a gente oferece demais para o nosso corpo, que a gente deixa num piloto automático, sempre as mesmas coisas, pode ser, não é que isso tem uma comprovação científica e tudo mais, mas pode ser que ele não aproveite muito bem esse nutriente. Da mesma forma que um uso de um antimicrobiano, se eu vou lá e repito o uso desse mesmo antimicrobiano, eu fico resistente a ele. Não é que eu vou ficar resistente aos nutrientes, porque a gente precisa todos os dias, mas pode ser que você esteja desperdiçando, a palavra é essa, desperdiçando nutriente, tá bem? Então, de 60 a 90 dias. E aí dá um descanso aí de pelo menos um mês, tá certo? Comece sempre com dosagens baixas e depois vai aumentando essas dosagens aos poucos, se houver a necessidade, tá bem? Lembre-se que via alimentação você consome zinco. Então, se você fizer do jeito certo e melhorar a sua microbiota, você vai conseguir aproveitar mais. E, atenção, excesso de zinco, excesso, te gera deficiência de cobre, que pode dificultar aí o transporte de ferro. Por isso que eu falo para você deixar ali o tempinho de descanso e não consumir dosagens altas. Eu vejo algumas mulheres consumindo 40, 50 miligramas de zinco. Tem que tomar cuidado, tá bem? Então, o zinco é fundamental, é importante. Aliás, trago aqui mais uma informação. Mulheres ou pessoas, né, que ficam com as mãos alaranjadas, então os pés alaranjados, principalmente quando consomem fontes de beta-caroteno, quer dizer que não está conseguindo converter isso em vitamina A, está acumulando em algumas partes do corpo. Então, isso é uma sinalização de falta de zinco também. Isso aqui vou incluir aqui nessa parte, tá? Mas via, como eu disse, alimentação, e se você colocar um polivitamínico, isso tende a ser o suficiente. Se você decidir não colocar polivitamínico, tá tudo certo, porque talvez você consuma os 60% ali da regra de alimentação, e você queira colocar aqui o zinco, então você pode colocar ali uma dosagem média de 10 miligramas de zinco, tá? Então, 10 a 15 miligramas é uma dosagem boa, tá bem? Não é nem de mais, nem de menos, no caso de queixas, tá bem? E vai depender também da fase do ano que você está. Se você perceber que você vai viajar muito, vai comer muitos frutos do mar é riquíssimo em zinco.
riquíssimo. Aí não há necessidade de suplementação, tá bem? Do polivitamínico, como é uma quantidade pequenininha, dificilmente vai te causar um excesso, tá? Mas se você tomar 20 miligramas de zinco, sim, isso pode ser um excesso para você, tá bem? Então é bom ter esse bom senso, nem de mais, nem de menos. Eu sei que é difícil enxergar esse linear. Mesmo para os profissionais da saúde, trago isso aqui a vocês, a gente não tem precisão nessa informação. Não tem. Via exames, a gente tem uma média do que está acontecendo naquela semana, mas não tem um olhar 360 do que está acontecendo de fato, dia após dia ali na vida daquela pessoa. Por isso que você precisa se analisar, você precisa observar o que está acontecendo aí com você, tá bem? Para entender se você precisa parar, incluir ou manter a suplementação, porque só você conhece o que você faz aí todos os dias na sua rotina alimentar, tá bem? E as dúvidas frequentes em relação a suplemento é quando tomar o suplemento, quando ter essa tomada de decisão de falar, não, eu vou colocar aqui um suplemento vitamínico. Primeiro, quando você perceber que você não está consumindo fruta, verdura e legumes. Então, Sheila, não consumo, não bato essa ingestão de 300, 400 gramas por dia. Então, é um momento de você pensar em colocar um polivitamínico, pelo menos aí na sua rotina. Vai te ajudar bastante, tá certo? E ter isso em casa. Você tendo isso em casa quando você viajar ou em situações específicas que você sabe que você não vai consumir esses alimentos, você coloca o suplemento. Não use, claro, como uma muleta, mas é a sua farmacinha natural. Devo manipular tudo ou começar pelo polivitamínico? Aí você vai analisar a sua rotina, o seu prato. Se você perceber que não tem a necessidade de vitaminas do grupo B, que você está mandando super bem ali na alimentação, e que, Sheila, eu só preciso do zinco, então você vai lá e compra só o zinco, tá bem? Assim como eu cito outros nutrientes aqui para vocês. Então, é uma autoavaliação da tua rotina, do que você ingere e do que você não ingere, tá bem? Se você fosse num consultório de nutrição, basicamente o papo seria esse. Então, a conversa seria, o que você está comendo? Quantas vezes você está comendo isso? O que você come de manhã? O que você come no almoço? O que você come no jantar? Quais são as suas queixas? Quais são os seus sinais e sintomas? Então, seria ali pelo menos 30, 40 minutos com esses questionamentos que você já sabe. Você já passou por essa fase aqui comigo. Então, agora é uma fase de lapidação para sua reconstrução, tá bem? E não necessariamente você precisa colocar tudo isso aqui de uma vez. Essa fase de reconstrução, ela é bem mais lenta mesmo, é mais uma bagagem a mais que você vai receber e vai incluir aos poucos, se necessário, tá bem? Sheila, posso manipular? Eu vi aqui uma parte que você citou de outros nutrientes, eu posso colocar tudo junto na mesma cápsula? Sim, não tem problema. Assim como um polivitamínico, você pode juntar os nutrientes na mesma cápsula. Só que se tiver mineral, sempre o mineral quelado, tá bem? Para não ter competição no meio de absorção. É por isso que tem esse nomezinho quelado, para ele ficar fechadinho e o seu corpo conseguir aproveitar. E por quanto tempo usar? E posso usar tudo no mesmo horário? Sim, você pode utilizar no mesmo horário. Se for 2 tomadas, dependendo do suplemento, então o suplemento é para eu tomar uma cápsula 2 vezes ao dia. Então, você vai tomar uma de manhã e outra à noite, tá? Basicamente é isso. Mas se for uma cápsula só, então você coloca uma vez ao dia. Basicamente é isso. A café da manhã, bota o suplemento lá fixo para você não esquecer, tá bem? Ou depois do almoço. E você usa aí entre 30 a 90 dias. Não passa disso, tá bem? Até 3 meses. Não passe desses 3 meses. E você não precisa fazer exame de sangue no primeiro momento, tá certo? Agora, quando você acabar o método, você estiver se sentindo ótima, você pode fazer sim os exames. Eu sugiro que seja assim, tá? Claro que se seu médico solicitar, você segue o que o profissional que está te acompanhando aí orientou, mas se você está aqui só aqui comigo nessa parte, você já tem o diagnóstico, já está fazendo tudo certinho, não precisa fazer exame de sangue para tomar suplementos, tá bem? Mas mais para frente, quando você estiver se sentindo ótimo, você pode fazer o exame para ver se está tudo bem. Aí é com foco mais em prevenção, não é caçando doença. Você está prevenindo. Essa é a maravilha do jogo. Você vai chegar lá nessa maestria também. Então, é na prevenção. Então, não deixo nada acontecer, tá certo? Eu estou sabendo o que está acontecendo antes. E, pessoal bem nutrida, se você decidir colher exames antes que seu médico solicitou, interrompa os suplementos 3 dias antes, tá bem? 3 dias antes para fazer a coleta, para não interferir no seu resultado.
E para a gente finalizar, vibra aí pela sua comida. Eu sempre coloco essa frase aqui em alguns dos meus posts no Instagram, porque eu sei que quando nós estamos adoecidos, a gente esquece muitas vezes de olhar para o prato, de agradecer, de valorizar as pequenas conquistas diárias, e acaba se esquecendo, né, de, nossa, olha o alimento que eu tenho aqui disponível, olha a possibilidade de tomar um suplementar, eu não consigo investir nisso agora, mas eu tenho conhecimento, isso ninguém tira de você, e você aplica isso quando você puder. Isso é uma ferramenta valiosa, você não será mais manipulada por uma indústria farmacêutica para você ficar ali só usando medicamentos. Você consegue nutrir o seu corpo através do alimento e também do suplemento, se necessário, tá bem? Então, celebre isso e seja grata por aquilo que você já tem, tá? E por tudo aquilo que você já fez também. É o ser para ter. Então, você já está fazendo muito e você precisa ser grata por isso. Então, agradeça todos os dias que isso facilita o processo, tá bem? Então, chegamos ao final, espero que você tenha gostado e seguimos.